O link já está ativo aí, a presença do nosso Andrezinho Pereira. Uma boa noite a todos. Nós vamos iniciar a entrevista coletiva aqui no Estádio Brinco de Ouro, após a partida entre Guarani e Sport pela Série B do Campeonato Brasileiro. Vamos iniciar com as perguntas dos jornalistas. É isso mesmo. Daniel, antes de mais nada, boa noite. Prazer em conhecê-lo, efetivamente. Primeira entrevista, né, com a sala cheia. Por gentileza, fizesse uma análise com relação ao resultado do Guarani, né? O Guarani estreou com uma derrota, agora no Brinco foi um empate, talvez com o primeiro tempo melhor que o segundo. Faça uma análise, por gentileza, desse empate bugrino, por gentileza. Bom, acho que se a gente for falar do resultado, claro que o resultado não foi o que a gente esperava, mas acho que a equipe hoje jogou para ganhar, entendeu? Teve um bom primeiro tempo, bastante intensidade no jogo, criou as melhores oportunidades. Segundo tempo, o Sport também melhorou no jogo, né? Saiu mais para jogar e o jogo ficou mais aberto, mas também ao mesmo tempo mais truncado, né? Tivemos poucas oportunidades no segundo tempo para ambos os lados, mas mesmo assim, se a gente for levar em consideração o jogo como um todo, se tivesse que sair um vencedor, claro que o Guarani acho que procurou mais a vitória, né? Principalmente pelo primeiro tempo, pelas oportunidades criadas. Mas a Série B é muito difícil, né? Enfrentamos hoje um grande adversário também, e temos que continuar trabalhando. Lógico que lamentamos os pontos perdidos, né? Principalmente na primeira e hoje, jogando dentro de casa, mas vamos buscar agora contra o Grêmio, novamente outro grande adversário, um jogo difícil. Mas a equipe hoje mostrou situações positivas que não estavam sendo criadas, mas que deixa a gente bastante esperançoso para que essa melhora continue e, com certeza, daqui a pouco as vitórias elas vão acontecer e a sequência de bons resultados também. O Daniel, a prova, né, que o campeonato é equilibrado hoje, de 5 jogos à rodada, 4, né, foram empates, né, incluindo o do Guarani. Gostaria que você falasse das estreias, né, principalmente do Leandro Vilela, do Bruno José, que teve uma chance, né, poderia até ter matado o jogo, acabou desperdiçando, e o Guarani completa 5 jogos sem vitórias, né? Isso aí é um motivo também de preocupação? Bom, vamos lá. Primeiro, sobre o equilíbrio da competição, acho que não só nessa rodada vários empates, mas na outra rodada, mesmo uma rodada ainda incompleta, tivemos outros 4 empates, isso mostra o equilíbrio da competição. Sobre a questão das estreias, não é, Melo, que você perguntou? Das estreias? É isso, as estreias acho que foram bem, contribuíram dentro da partida, acho que sentiram um pouco a questão do ritmo do jogo, da intensidade da partida. Eram jogadores que, apesar de estarem treinando, mas não estavam adaptados ao nosso modelo de jogo, ao nosso ritmo de jogo, e sentiram isso no segundo tempo, o próprio Vilela pedindo substituição na segunda etapa. Mas, como eu disse, as oportunidades que criamos, talvez a história do jogo poderia ter sido diferente, mas hoje foi um dia que a gente não conseguiu aproveitá-las da melhor forma e que saímos daqui com um ponto. Lamentamos o resultado, mas continuamos trabalhando em busca das vitórias e tenho certeza que elas vão acontecer. Daniel Paulista, boa noite. Primeiro, um prazer também conhecer você. Queria que você falasse um pouco sobre o que você ganha com o Nicolas Careca. Você deixou o Lucão do Break no banco de reservas no primeiro tempo e na etapa final você colocou o Lucão do Break. O que você ganha com o Lucão do Break e o que você perde com o Nicolas Careca? Queria que você fizesse uma comparação entre os dois jogadores. Obrigado. Acho que são dois jogadores de característica um pouco parecidas. Eu acho que o Lucão é um centroavante mais de área, mais de presença de área, mais finalizador que o Nicolas. O Nicolas tem um pouco mais de mobilidade, né, um pouco mais de velocidade, principalmente na busca pelas beiradas do campo. Mas são dois bons centroavantes que eu acho que a gente tem. Acho que o Nicolas hoje fez uma boa partida, contribuiu. Acho que o Nicolas te dá uma gama maior de fazer algumas outras funções dentro de uma necessidade lógica da partida, como nós já fizemos contra o Corinthians, fizemos hoje um pouquinho ali no final do segundo tempo, porque acho que a insistência de ter deixado ele um pouco mais, até em virtude da dificuldade do jogo, como o segundo tempo ficou muito truncado, de ter numa bola aérea mais jogadores altos para poder aproveitar, mas saio satisfeito com a questão do que a equipe produziu. É lógico que a gente tem que continuar trabalhando para aproveitar melhor as oportunidades que tivemos, e foram muitas, né? Haja vista que nas estatísticas foram 15 finalizações do Guarani contra 7 do Sport. Dessas 15, 6 defesas difíceis do goleiro adversário contra uma do nosso. Então isso mostra quem foi mais efetivo na parte ofensiva, quem buscou mais a vitória, mas faltou colocar a bola para dentro, né? Faltou a bola colocar para dentro e a gente lamenta esse empate, mas sai daqui com a cabeça tranquila, que a gente sabe que tem que melhorar, tem que evoluir, principalmente pela dificuldade da competição,
mas o trabalho continua agora se preparar para esse grande desafio novamente, que é enfrentar o Grêmio fora de casa. Daniel, Luiz Henrique Cisi, do Bugcast, um prazer também conhecê-lo pessoalmente. Daniel, você é o técnico mais longevo da Série B. O quanto isso é importante para o trabalho ao longo da competição, o técnico que mais dura tempo nos cargos entre os times da Série B? E uma outra pergunta em relação à declaração do Denis Abraão, presidente do Grêmio, que falou que ainda bem que o jogo é com o Guarani. O quanto isso pode ajudar o Guarani a entrar mais motivado e o quanto isso afetou o time para o próximo jogo ou não afetou? Obrigado. Bom, primeiro eu tenho esquecido, né? É um prazer novamente estar fazendo uma coletiva com todos, né? Todos fizeram isso na sua pergunta. Eu agradeço, acho que esse convívio é extremamente importante para o prosseguimento do trabalho, acho que todos ganham com isso. Vamos lá, sobre a sua pergunta, acho que ser o treinador com mais tempo de casa, eu acho que isso é um motivo de felicidade para mim, porque a gente sabe que a dificuldade que o treinador trabalha no futebol brasileiro, né, de resultados de imediatos, né, de curta tolerância de paciência para o trabalho ser desenvolvido, e a gente está praticamente há 1 ano no Guarani, sabe que a dificuldade no Guarani de se trabalhar não é fácil, porque a cobrança é muito grande, né? A cobrança por resultado, é uma equipe de tradição, de grandes conquistas, e a gente tem que estar sempre apresentando resultado imediato. A gente tem apresentado resultados importantes, podemos sim, em alguns momentos, ter tido um rendimento melhor, mas tudo isso também faz parte do trabalho, essas oscilações, situações que acontecem dentro do trabalho, mas a gente sabe que tem que continuar trabalhando, apresentando resultados, crescer na competição, o quanto antes a equipe começar a vencer é extremamente importante, né, dentro da competição, é uma vitória e um empate. A gente sabe que a sequência é difícil também de camisas que estamos enfrentando, mas que o Guarani hoje mostrou algumas coisas que talvez não estava mostrando em outras partidas, e isso nos deixa bastante esperançoso para que esse crescimento continue, que com certeza, melhorando o que a gente apresentou hoje, com certeza a gente vai se apresentar, vai se aproximar mais das vitórias e elas vão acontecer. Eu fiquei sabendo, mas não sei como que foi o contexto dessa declaração e assim, o foco era todo na partida, então assim, não sei o que dizer sobre isso, tá? Daniel, boa noite. Boa noite. Daniel, começo de Série B, geralmente todo mundo se reforçou, os jogos são diferentes, os times estão se ajustando ainda, né? Eu queria que você falasse na sua projeção, pelo time que você quer ideal, quantas rodadas você acha que o Guarani precisa para chegar num estágio legal do que você espera para a equipe? E qual é o peso dessa partida próxima contra o Grêmio nesse processo de preparação? Já é uma partida que você vai pegar um dos favoritos, né, junto com o Guarani para o acesso. Como é que você pesa essa partida contra o Grêmio nesse processo de evolução do time? Bom, é difícil e acho que nós não temos condições de dizer um prazo para que essa equipe atinja o estágio que nós desejamos e a capacidade que eu acredito que ela possa entregar. Mas estamos trabalhando para que o quanto antes essa evolução aconteça. Eu acho que hoje mostramos isso dentro da partida, vamos continuar trabalhando, temos coisas a evoluir. A dificuldade da competição não temos vida fácil, vamos dizer assim, a gente sai de um esporte que ano passado era a Série A, que foi finalista da Copa do Nordeste, fazendo 2 jogos duríssimos contra o Fortaleza, que é uma equipe de Libertadores, a gente não pode esquecer da qualidade que o adversário tem, e vamos para um Grêmio que também tropeçou dentro de casa nessa segunda rodada, perdendo inclusive seu jogo. Então a gente só vê a dificuldade que é a competição e o que nos espera em Porto Alegre diante desse cenário que se desenha, mas focando naquilo que a gente pode melhorar e naquilo que a gente tem sobre o nosso alcance, que são as condições do Guarani. A gente tem alguns dias aí para analisar melhor o adversário, analisar os erros que cometemos hoje diante do esporte, para que lá contra o Grêmio a gente monte uma estratégia ideal, uma estratégia que funcione, para que a gente volte lá com um resultado que nos interesse. Daniel, boa noite mais uma vez. Boa noite, Gustavo. Quando o time cria oportunidades, né, a gente acaba olhando mais ali, né, para as chances desperdiçadas, analisa isso. Mas por outro lado também, acho que foi o 4º jogo no ano que o Guarani passou aí sem tomar gols. Queria que você falasse sobre isso, né? A defesa passou por teste ali, por provação, o Kozlinski fez boa defesa, teve aquela falhinha, mas o Rodrigo Andrade estava ali. Queria que você analisasse também o desempenho da defesa do Guarani.
Foi o ponto alto, né? Ponto positivo aí desse Eu acho que o sistema defensivo como um todo, e isso eu já coloquei aqui em outras coletivas, né, por perguntas de vocês, não é só ali o pessoal, os zagueiros, os laterais, né? O sistema defensivo como um todo de marcação tem funcionado melhor em todos os aspectos, desde o início da marcação lá na frente até chegar aqui próximo ao nosso gol. E isso tem contribuído para que os números melhorem com relação tanto ao ano passado quanto ao próprio início da temporada, né? Números estão evoluindo nesse aspecto, menos gols tomados, menos oportunidades criadas pelos adversários, e a gente não pode esquecer que nós estamos enfrentando adversários difíceis. Tivemos o Vila Nova, tivemos o próprio São Bernardo com um ataque, um dos melhores ataques da competição, no intuito, não sei em números, mas assim, atletas que jogavam no São Bernardo, que foram disputados por grandes equipes aí da própria Série B. Então era um ataque poderoso. Enfrentamos o Corinthians, enfrentamos hoje o Sport, o próprio Brusque, com jogadores também interessantes, e os números estão melhorando defensivamente. Isso é um crescimento, temos que continuar trabalhando, e volto a dizer, também da mesma forma como as oportunidades ofensivas, o modelo de jogo. Se a gente conseguir melhorar esses números defensivos, com certeza vamos estar nos aproximando de melhores resultados, as vitórias vão acontecer mais naturalmente, porque criar, entre aspas, é sempre mais difícil. E a equipe tem demonstrado, pelo menos na partida de hoje, uma evolução no aspecto de criação, finalizamos mais, criamos mais, e daqui a pouco essa bola ela vai entrar com mais facilidades e os resultados eles vão acontecer. Isabela, da Tati Record TV, prazer conhecê-lo. Prazer. Daniel, faltou confiança para o Guarani balançar a rede hoje? A gente até leva em consideração a questão da boa jogada do Bruno José? Acho que confiança não, acho que a equipe se apresentou bem dentro da partida, né? Em termos de confiança, em termos de imposição. Eu acho que faltou o detalhe de uma tranquilidade a mais, principalmente nos momentos decisivos, ali no último terço do campo. Nós tivemos essa oportunidade com o Bruno José, que talvez tenha sido a melhor oportunidade criada dentro da partida. Infelizmente não conseguimos converter. Nós tivemos situação do Careca, né? Foi uma belíssima jogada, a conclusão à trave. Se a gente lembrar, foi uma jogada construída desde o tiro de meta, uma jogada lá de trás, que foi no toque de bola, envolvendo, até chegar no último terço de campo, e a bola, infelizmente, batendo na trave. Outras finalizações que aconteceram com defesas do goleiro do Maílson, que é um grande goleiro, está vivendo uma excelente fase. Faltou esse detalhe, eu acho que confiança não, mas esse detalhe final ali no capricho da conclusão talvez tenha sido determinante para que o Guarani hoje não tivesse saído com a vitória jogando dentro de casa. Boa noite, Daniel Paulista, prazer falar com você novamente. A gente viu o Guarani hoje bastante paciente na questão de trabalhar a bola, enfim, de criar jogadas. A gente viu um Guarani perdendo bastante gols, na parte de criação de jogo, o Guarani teve bastante paciência, enfim, e isso acaba às vezes irritando um pouco o torcedor, né, que quer sempre o time no ataque. A gente pode ver o Guarani nessa Série B um time mais paciente, um time que não tem pressa para atacar, um time mais paciente para furar a defesa adversária? Não, eu acho que a gente tem que ter consciência quando a gente tem que ter a bola, quando a gente tem a bola, na verdade. E não adianta atacar sem organização, sem uma estratégia, sem uma ideia, porque, consequentemente, você vai dar o espaço que muitas equipes da Série B jogam, que é somente em transição. E aí você vai proporcionando ao adversário esses contra-ataques e são determinantes em muitos momentos para a finalização dos resultados. Acho que o Guarani hoje foi uma equipe que teve organização, teve ideia, teve comportamento ofensivo. É lógico que o torcedor, em determinados momentos, fica impaciente, porque quer que a equipe ataque o tempo todo, mas com organização, com paciência, no sentido de ter dinâmica de envolver o adversário na troca de passes, e isso foi um ponto que nós trabalhamos, porque o Sport fecha muito o lado onde a bola está e deixa seu lado oposto sempre com mais espaço. E o Guarani foi paciente para girar essa bola de um lado para o outro e encontrou várias vezes o lado oposto sempre com mais espaço. Situações que nós trabalhamos dentro dos treinamentos, mas como eu disse, o detalhe da conclusão final talvez tenha sido determinante para que o resultado fosse outro. Bom, está encerrada a entrevista coletiva, agradecemos aos jornalistas presentes aqui na sala de imprensa do Brinco, também a você, Daniel. Guarani volta a Campo Quinta, enfrenta o Grêmio em Porto Alegre. Ok, pessoal? Boa noite a todos aí.